Então, meus irmãos, estamos aqui no capítulo 8. No capítulo 8 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de modo mais claro, ele vai falar sobre as práticas desta devoção. Foi muito interessante, amados irmãos, a gente vê, eu até esqueci aqui, eu acredito que é os efeitos desta devoção que a nossa irmã falou aqui no capítulo 7. Agora nós vamos ver sobre as práticas exteriores e as práticas interiores. E outra coisa, irmãos, eu esqueci de avisar para vocês, e falar com vocês, me apresentar, todo mundo me conhece, é claro, mas sobre a minha questão perdão, minha questão não, a minha consagração. Eu já sou consagrado há 8 anos, vai fazer 8 anos que eu sou consagrado à Virgem Maria. Me consagrei no dia de Nossa Senhora das Graças, no dia 27 de novembro de 2017. E de lá para cá, né, fazendo aquilo que o tratado pede, né, e, e assim a gente vai seguindo. E eu vou explicar para vocês, eu não quero me estender muito nessa parte, né, de testemunho, para poder falar com vocês aqui sobre a formação e o capítulo 8. Amém. Então, os irmãos, perdão, eu ia falar outra coisa. Aqui não tem nada a ver. Mas, enfim. As práticas exteriores desta devoção. O primeiro ponto, que eu queria ler aqui para vocês. Eu vou colocar até o caderno aqui para ficar mais fácil. Só um momento. Amém. É porque o Lucas vai falar aqui comigo. Então, meus irmãos, eu queria começar já esse primeiro tópico, digamos assim, das práticas exteriores, lendo o primeiro parágrafo deste capítulo. E eu não sei se tem alguma diferença, porque eu não entendo muito bem de questão de edição, mas a minha edição do Tratado da Verdadeira Devoção ainda é antiga, né? Eu tenho aqui a antiga. E eu acredito que seja a mesma, não é nem tradução, mas que seja da mesma forma, né? Os dois. Então, meus irmãos, lá no primeiro parágrafo do artigo primeiro do nosso Tratado da Verdadeira Devoção, vai dizer: embora o essencial desta devoção consista no interior, não deixa de compreender várias práticas exteriores, que não devem negligenciar. É preciso fazer estas coisas, mas sem omitir aquelas, já dizia São Mateus, lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. A razão disto esclarece-se quer porque as práticas exteriores bem feitas ajudam as interiores, quer porque lembra o homem que sejam que sempre se guia pelos sentidos o que está fazendo ou o que deve fazer. Ou seja, o que o primeiro capítulo, perdão, o primeiro parágrafo quer dizer aqui é que as práticas exteriores, elas são bem importantes e não devem ser negligenciadas, porque além de ser algo fortificante para a nossa fé, como já falava a irmã lá em cima, no capítulo 7, as práticas exteriores, elas nos servem como um impulso para as práticas interiores, eu ainda vou além, não falo práticas interiores, eu falo a vida interior, sobre o espírito. A razão, perdão, também podem edificar os que as veem, o que não sucede com as puramente interiores. Ou seja, amados irmãos, as práticas exteriores dessa devoção, da consagração à Virgem Maria, ela não só te edifica, ela não edifica somente o teu interior, quando você está fazendo uma prática exterior. Ela também serve de testemunho, digamos assim, para as pessoas que as veem, as pessoas que veem você com a cadeia, que já a gente vai falar sobre isso, as pessoas que veem você com um texto, com o rosário, com o próprio tratado, ou até mesmo com a palavra de Deus. Então, são práticas exteriores que, tanto além de nos fortificar interiormente falando, também edifica o olhar das pessoas, edifica as pessoas. Portanto,
que nenhum mundano critique, nem aqui meta o nariz, para dizer que a verdadeira devoção reside no coração, que é preciso evitar as exterioridades que pode haver nisso, vaidade, que é preciso ocultar a devoção, etc. Gente, o que São Luís Maria Grignon Montfort quer falar aqui nessa partezinha aqui do parágrafo é que existem pessoas que são extremamente, como é que eu posso dizer? Eu acredito que eu posso falar essa palavra, se tá assim, preconceituosos, né, com aqueles irmãos que gostam de rezar sempre antes da Santa Missa, ou que gostam de andar sempre com um texto, por mais que não rezem, mas andam com o rosário, né, como tinha aquela história até de um rei que converteu a cidade toda por causa que andava com o rosário, né, essa história é citada no livro, se eu não me engano, no livro do Segredo do Santíssimo Rosário. Eu li ele todinho, as 50 rosas. Então, tem pessoas que criticam bastante os consagrados à Virgem Maria, nós consagrados à Virgem Maria, de fazermos tais coisas com a justificativa que a gente está se amostrando, ou que não precisa, ou que isso é exagero demais, ou que isso já é como é que eu posso dizer? Já é uma radicalidade assim exacerbada, digamos assim. Então, não podemos e nem devemos ligar para essas coisas. São Luís, ele foi bem claro aqui no tratado. As pessoas não podem, ele fala até de forma grosseira, né? Não pode nem meter o nariz. Ou seja, não pode nem dar a sua opinião sobre isso. Por quê? Porque são práticas, e as práticas feitas com humildade, como a irmã falou aqui na outra informação, feitas com humildade verdadeira, elas edificam mais do que aparentemente pelas pessoas que não gostam, né? Sejam ruins. Dar continuidade aqui. Mas até agora todo mundo tá entendendo. Às vezes porque fica tudo assim, ninguém fala, né? Às vezes eu fico confuso. Mas é normal isso de mim. Dá para todo mundo entender? Amém. Glória a Deus. Respondo-lhe com o meu mestre, ou seja, ele vai falar aqui uma passagem bíblica, lá de Mateus 5, versículo 16, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, as boas obras são essas práticas exteriores que nós fazemos. A gente não pode somente ter a ideia de que a nossa fé é algo interno, é algo interior, porque se a nossa fé fosse baseada somente em coisas interiores, muito dificilmente as pessoas, ou quase nunca, as pessoas iriam ver exemplo, ver testemunho, ou muitas das vezes serem evangelizadas. Então, a nossa fé, ela não pode ser somente interior, ela tem que ser exterior, ela tem que ser propagada, digamos assim. Por isso que São Paulo fala lá nas suas cartas, né, ir ao mundo inteiro e anunciar o evangelho. Do mesmo modo, se você for ficar com o evangelho somente, agora citando o evangelho, se você guardar o evangelho para si e não pôr em prática, ou então não demonstrar para as pessoas, você não vai estar sendo um canal. Você pode estar obedecendo em tudo a Deus, interiormente falando, mas você não vai estar sendo um canal. Entendeu? Eu quero fazer uma analogia aqui agora. Se você é consagrado à Virgem Maria, você está obedecendo em tudo. Tudo, tudo, tudo. O que Nossa Senhora manda, né? Como fala aqui, que eu vou falar mais lá na frente. Mas você não está exteriorizando a coisa, digamos assim, de forma informal, você não está exteriorizando a sua devoção à Nossa Senhora, exteriorizando a sua consagração para as pessoas, para que as pessoas possam ver, para que as pessoas. Para que as pessoas possam sentir que você está realmente entregando a sua vida totalmente para Maria, você não está sendo um canal. Entendeu? Então, é preciso ser canal. Não que se deve fazer ações e devoções exteriores, como diz São Gregório,
para agradar os homens e tirar daí motivo de louvor, pois isso seria vaidade. Mas por vezes fazem-se diante dos homens com o fim de agradar a Deus e de, por este meio, o fazer glorificar sem a preocupação do desprezo ou louvor dos homens. Ou seja, irmãos e irmãs, como eu falei aqui antes, né, nós devemos fazer essas práticas exteriores com a mais profunda humildade que nós podemos fazer, que nós podemos ter, melhor dizendo. Porque as práticas exteriores feitas por nós com a ausência de humildade nada mais é do que somente orações repetidas, práticas repetidas e orgulhosas. Elas não podem jamais transparecer para as pessoas de forma orgulhosa. Elas têm que transparecer de maneira humilde, ou seja, você está ali na sua humildade. Você pratica a sua caridade, como não só como consagrado, mas como filho de Deus. Aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus praticam a caridade. Então, para você ser um bom consagrado, você precisa praticar com humildade. Fazer as coisas com humildade. E, por incrível que pareça, a humildade é uma virtude que deve ser praticada todos os dias em nós. Porque cada um de nós temos um pouquinho de orgulho no nosso coração. E somos convidados, através do exemplo das virtudes de Maria, que uma das virtudes é a humildade, a sermos impulsionados por essa mesma humildade e agir conforme a humildade. Dá para entender? Então, a gente precisa fazer essas práticas com humildade. Deixa eu ver aqui. Ou seja, eu acabei falando quase tudo aqui. A devoção consiste no interior, pois ela deve vir de dentro para fora. Aqui o que diz aqui no slide, né? As práticas, elas devem consistir no interior e vir de dentro para fora, né? Até porque você não faz nada de verdade ou nada com sinceridade, eu não faço nada com sinceridade sem antes vir do interior, sem antes vir do que está no seu coração, do que você realmente deseja, né? Então a devoção ela consiste primeiro no interior. Você constrói a sua casa, você constrói o seu interior para depois, né? Por isso que existe, amados irmãos, esta preparação de nosso, perdão, para a consagração à Virgem Maria pelo método de São Luís Maria, né? Porque a gente precisa preparar a nossa casa, como diz Santa Teresa d'Ávila, o castelo interior. Né? O castelo interior é essa morada que nós devemos preparar. Né? Eu gosto de fazer analogia com o ensinamento dos santos. As práticas exteriores devem ser para agradar a Deus. Aí entra no que eu falei sobre a humildade. Não há nada que possa agradar mais no que compete, amados irmãos, as práticas exteriores a Deus do que fazê-las com humildade. Vocês estão conseguindo compreender, irmãos? Eu vou fazer bastante essas perguntas. Porque a humildade é como se ela desse valor àquilo que você está fazendo, irmão. É como se a humildade desse mais um pouquinho de valor para aquilo que você está fazendo, né? Porque, tipo, digamos que você reza, vou citar um exemplo aqui bem, sei lá, bem, sim, que veio da cabeça. O primeiro que veio na cabeça aqui. Você está rezando um texto, mas você não está rezando esse texto por amor, que já entra na questão da humildade. Você está rezando esse texto como eu posso dizer, apressado, porque você tem que, no final do dia, dizer para você mesmo que você rezou o rosário, que você rezou o texto, porque senão você... Enfim, você tem que mostrar para as pessoas que você está rezando o texto. Olha, 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 eu estou rezando o texto. Olha, olha, não posso falar com você, eu estou rezando o texto. Olha, olha. Então, são essas as práticas que demonstram que aquele caminho ali não está sendo um caminho de humildade. Daquela oração, entendeu? É claro que você não vai poder falar com a pessoa quando você está rezando um texto, né, irmãos? Mas você tem que... Eu gosto de tirar esse ensinamento do pastor Mário. Ele sempre diz
me dizia, né, quando eu fazia isso, né, confessando. Quando a gente vai rezar o texto, a gente tem que ir para um lugar, até o texto, não falo só o rosário, mas o texto. A gente tem que ir para um lugar que nós possamos nos encontrar com Deus e conversar somente com Ele. Você não consegue rezar um texto conversando com outra pessoa. E não consegue mesmo. Por mais que você tenha um bom controle, você não vai estar é, meditando o texto. Você não vai estar ali vivendo os mistérios que aquele texto proporciona para você. Tem muita gente que gosta de fazer isso. Está aqui rezando, aí falando, ei, não sei o que, a missão tal, foi isso no núcleo, foi isso nisso, foi isso naquilo. Então, não há como você rezar o texto e falar com outra pessoa. Ou, pelo menos, fazer algo que tire a sua atenção. Entendeu? Então, estes são os caminhos para rezar com humildade, né? Práticas exteriores. Realizar as práticas exteriores com disposição interior, a boa vontade e a boa intenção. Ou seja, meus irmãos, é preciso querer. É preciso ter uma boa vontade, uma boa intenção. Não adianta você rezar o texto somente porque pessoas estão lhe ordenando. Vou dar um exemplo. Nós, como consagrados, nós temos no tratado alguns suplementos, digamos assim, da nossa rotina de oração, da nossa vida de oração. E a gente não deve fazer as nossas orações, as nossas práticas exteriores, porque está escrito aqui. Está escrito aqui para nos guiar. Mas nós devemos fazer essas práticas exteriores porque amamos. E daí que vem a boa vontade e a boa intenção. A boa vontade é você fazer, por exemplo, vamos diferenciar. Tem aqueles dias que você está cansado, aqueles dias que você está ali mesmo destruído. Ainda há uma possibilidade de ter uma boa vontade, uma boa intenção aí. Quando você faz daquele sofrimento, daquele estado que você está, de cansaço, uma penitência e reza mesmo assim. A gente chama isso no vocacional, fugindo um pouquinho do tema, de maturidade espiritual. Mesmo quando você está cansado, você ter o seu compromisso com Deus. E, como eu falei, boa vontade e boa intenção. Não fazer porque é uma rotina, não fazer porque é uma obrigação, mas fazer porque você precisa. Porque você, amado irmão, porque nós precisamos, porque nós nos fizemos esse compromisso com Deus e com Nossa Senhora. Porque nós amamos as práticas, né? Então, falando aqui para as práticas, ainda continuando nas práticas exteriores. Deixa eu ver se eu não consigo aqui me perder. Lembrando que pode fazer perguntas, viu, irmãos? Se vocês quiserem fazer perguntas, eu estou aqui. Deixa eu ver. Gente, é preciso, eu esqueci até de falar isso, é preciso ter uma constante vida de entrega e oração, responsabilidade de com o que é exigido. Eu vou desmiuçar isso para vocês. É necessário, amados irmãos, nós, principalmente como consagrados, temos uma vida de entrega e de constante oração. Sabe por quê? Porque no mundo, como já falava a irmã Daiane, que deu outra informação agora para vocês, o mundo. Não, não é porque eu ouvi outra formação. É porque estava tendo outra formação de consagração aqui. Mas eu não sei. Mas enfim, vocês já ouviram já, que já estão no oitavo capítulo. No mundo, nós vamos encontrar muitas tribulações. No mundo haveria de ter muitas tribulações, já nos garantia Jesus. Tentações, né, que são assim, de maneira mais falando de tudo, né? De forma mais ampla, né? Tentação, tribulação, provações. Então, é necessário que a gente tenha uma vida, nós tenhamos uma vida de oração, uma vida de responsabilidade com o nosso ordinário, com a nossa vida de oração, para justamente, irmãos, a gente conseguir vencer estas estas tentações,
conseguir permanecer de pé, estar ali firme, né, como uma casa firmada, construída, perdão, sobre a rocha. Então, essa rocha é Jesus. E a construção deve ser feita a partir da fé, a partir da boa prática, né, de uma boa vontade, certo? Então, e o Tratado da Verdadeira Devoção vai falar o seguinte, eu não sei se já foi falado, muito provavelmente já foi falado isso, mas no tratado, ainda nessa primeira parte, vai falar, uma vez por ano, renovar essa consagração no mesmo dia e fazendo as mesmas práticas. Ou seja, você fez essa prática, além das práticas diárias que um consagrado tem, ela deve ser feita uma vez por ano, as mesmas práticas que você faz, que eu vou explicar que práticas são essas, ou vocês já viram, no mesmo dia, ou seja, tem pessoas que às vezes falam assim, não, eu não consegui renovar a minha consagração no dia 27 de novembro, digamos assim, eu não consegui renovar minha consagração no dia 27. Vou renovar no próximo dia de Nossa Senhora. Eu não aconselho muito, sabe? Porque aqui no tratado, aqui meio que não fala que é errado, mas ao mesmo tempo não fala que é certo. Então, por via das dúvidas, é necessário nós termos, até porque, amados irmãos, se a gente não renovou no dia, digamos vamos dizer que todo mundo vai se consagrar no dia 27 de novembro. Se nós, daqui a um ano, hoje, que é 27 de novembro, não renovarmos a nossa consagração no dia 27 de novembro, no fundo você vai dizer, é porque eu me esqueci, é porque não tive tempo, é por causa disso, porque sempre vai ter um porquê para alguma coisa. E esse porquê que não seja, eu acredito, eu nem sei, eu vou falar, mas eu nem sei se tem um motivo tão grave assim que impeça de você se preparar e renovar sua consagração. Mas por qualquer motivo, no fundo, foi ou por irresponsabilidade ou por descuido. Então, não é correto, no meu ponto de vista. Entendeu? Então, a gente deve lutar para sempre lembrar, até porque a gente lembra daquilo que é importante para nós. Se a gente esquece, é porque deixou de ser importante. Entendeu? Então, a gente tem que colocar, como a irmã Daiane falou, a gente tem que colocar como prioridade as nossas orações, a nossa vida de propagação de Nossa Senhora, da nossa devoção, entendeu? Então, uma vez por ano, no mesmo dia, e fazendo as mesmas práticas. A gente deve sempre se atentar a isso. E eu quero abrir um parênteses aqui, eu peço até a permissão. A Helene se levantou a mão. Pode falar, viu, irmã? Ei, Juninho, tu tá dizendo que, tipo, não é muito recomendável a pessoa não renovar a consagração no mesmo dia, né? Mas é porque tu tá levando em consideração que ela não vai renovar naquele ano, porque, por exemplo, eu me consagrei dia 8 de dezembro. Só que eu vou renovar junto com o projeto, entendeu? E não, a gente não vai renovar, e nem algumas pessoas aqui vão se consagrar dia 8 de dezembro, vai ser em maio, dia 13 de maio, entendeu? Então, ou seja, eu estou renovando todo ano, mas dessa vez não vai ser no mesmo dia que eu me consagrei, mas eu sempre renovo todo ano, entendeu? Aí qual é o sentido que tu tá dizendo? Que é tipo assim, que a pessoa não renovou no dia que se consagrou porque esqueceu, né? E aí deixou de renovar naquele ano, é isso? Sim, eu vou explicar. Muito obrigado pela pergunta, viu, irmã? Então, você se consagra no dia 8 de dezembro, né? É porque aqui eu não tenho controle das pessoas que... Ah, sim, 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 sim. Muito obrigado, já, Micael. É, Vocês abriram a minha mente agora. É porque eu li somente o tratado de devoção. Então, é como eu falei para você, São Luís Maria Grão de Montfort, ele não fala que é errado e ele não fala que é certo. Entendeu? Então, o que eu quis dizer é que é muito importante para nós.
A não ser que seja por questões, como é que eu posso dizer? Eu pensei aqui, não sei se é um motivo sério, por questão de saúde, digamos assim, você não pôde ir para a missa, um problema sério. Entendeu? Então, você buscar se renovar num dia que tiver outra preparação, como esta, né, desse projeto, né? Então, mas o que eu quis dizer é aquelas pessoas que não. Eu sei que você se importa, entendeu? Com a consagração à Virgem Maria, mas eu falo às pessoas que, por exemplo, eu vou citar a mim mesmo. Teve um ano que eu não me importei muito, né? Eu até confessando para vocês. Eu não me importei muito. E por mais que eu tivesse renovado a minha consagração, porque eu não estava nem aí, eu não fazia nem direito, viu? Não estava sendo ali algo real, algo sincero, entendeu? Por mais que você esteja ali se preparando, né? Se você não estiver fazendo algo sincero, né? Que todo mundo está fazendo algo sincero, graças a Deus, acaba não tendo tanto sentido, entendeu? É porque a gente precisa ver a questão espiritual dessa preparação, entendeu? Estão conseguindo me compreender? A Micael falou aqui, eu não sabia disso, muito obrigado, viu, Micael? Estou aprendendo agora. São João Paulo II, ele pedia, né, para a gente renovar a consagração todos os dias, né? Pois bem, muito bem. Então, sendo assim, não se torna um erro, né? O erro que eu falo é um pecado, né? Renovar a consagração no outro dia. Mas no viés do que eu estava falando, sobre a renovação da consagração, em questão da nossa promessa feita no mesmo dia, é importante, como já diz aqui no tratado, eu até marquei aqui, deixa eu ver aqui, capítulo 8º. Tá aqui, tá aqui, ó. Uma vez por ano, pelo menos, renovarão a mesma consagração no mesmo dia em que fizeram, lá no artigo 233, observando as mesmas práticas durante 3 meses, que são as práticas que ele fala que a gente vai ver já já, certo? E aí cabe o que São João Paulo II fala, né? Que a renovação não da sua, como é que eu posso dizer, da sua promessa definitiva, porque a consagração à Virgem Maria é uma promessa definitiva, né? Não tem como se desconsagrar. Aqui ele já fala da nossa consagração, da renovação da nossa consagração cotidiana, entenderam? E poderão até mesmo renovar tudo o que fizeram todos os meses e mesmo todos os dias com estas breves palavras. Eu sou todo vosso e tudo que eu tenho vos pertence, ó meu amável Jesus, por Maria, vossa santa mãe. Entendeu? Então, entra o que São João Paulo II falou, entendeu? Conseguiu compreender, irmã Helenice? Eu não prestei Sim, atenção. perfeito. Pronto, então é isso aí. Então, como eu falei, a gente deve sempre prestar bastante atenção aí para a gente não desleixar, porque é muito, assim, como é que eu posso dizer? É muito fácil, eu não sei para vocês, mas para mim se eu não prestar bastante atenção quando chega lá os dias para fazer os exercícios, eu acabo esquecendo, né? Acabo perdendo, esquecendo mesmo. E acabo perdendo ali, mas quando eu lembro, né? Nem que seja meia-noite, aí eu vou lá e tento ajeitar o que eu fiz de errado. Eu perguntei a Helenice, mas para os outros irmãos, todo mundo entendeu? A Vivi, o André, deixa eu ver quem tá mais aqui. Todo mundo entendeu? Ah, pois bem. Pronto, eu vi agora.